Então, boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, nesse projeto que se intitula Ciclo de Debates, Temas e Questões na Pesquisa Histórica. É um projeto de extensão oferecido pela Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, da unidade de campanha. Eu idealizei essa primeira parte do projeto, enquanto eu estava docente na universidade, e tenho o prazer de continuar com o projeto até o final desse ano, até os próximos encontros que estão programados. Tá? Para quem não me conhece, sou o professor William Bonetti, e hoje nós temos aqui a professora Dulceli Stachewski, que é a convidada dessa noite, para falar sobre gênero, pesquisa histórica, um pouco sobre ensino de história. E antes de eu passar para a professora, eu vou apresentar também na sequência. Agradeço, professora, pela disponibilidade, pela gentileza de vir para cá, e entrar, compartilhar suas ideias, porque a gente sabe que é uma vida muito corrida, muita atividade, e a gente tem que valorizar muito quem se dispõe a fazer essas falas. E também saudar todos os professores que estão aqui, o professor Arnaldo, o professor Rogério, outros professores, estudantes, tá? Então, professora, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, William, é um prazer imenso, é muito bacana participar dessas atividades e, obviamente, é muito bom falar da nossa área de pesquisa, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem e eu agradeço muito o convite. Claro que eu queria estar lá em campanha, lá em Minas, comer um queijinho, né? Mas é bom que a gente pode estar, mesmo que virtualmente, fazendo essas parcerias, esses debates. O professor William gentilmente também participou do nosso seminário de estágio aqui, ministrando o minicurso junto com a gente, e essas parcerias são sempre muito legais, a gente aprende muito uns com os outros, né? Obrigada pelo convite. Com certeza. E lembrando que Opa, acho que deu uma travadinha aqui. Aí voltou. Lembrando que os estudantes, os colegas aqui de campanha falam que tem um pastel muito bom lá, e tem uma cachaça, uma cachaçinha na praça, coisas assim, que um dia a gente precisa conhecer pessoalmente isso aí, né? Mas vamos lá. Então, antes de eu retornar a palavra para a professora Dulce, então, o título da fala de hoje é Estudos de Gênero entre a Pesquisa Histórica e o Ensino de História. Lembrando que esse projeto ele está sendo via Google Meet justamente para quem quiser falar depois, perguntar, interagir entre o grupo, fazer diretamente a pergunta, a colocação, comentários. Isso é possível, por isso que o link ele foi feito, foi solicitado uma inscrição prévia no evento, tá? Então, antes de passar para a professora, a professora Dulceli Stachewski, a pós-graduação em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, especialização em História e Sociedade na mesma instituição, mestrado em História pela Universidade Federal do Paraná, com dissertação sobre a culpabilização de vítimas de crimes sexuais no final do século XIX e início do século XX, doutorado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, com a tese sobre suicídios e questões de gênero. É professora do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, do campus de Nova Andradina, é membro do LEG, Laboratório de Estudos de Gênero e História da UFSC, e membro do grupo de pesquisa do CNPq, Lindcult, Laboratório Interdisciplinar de Estudos Culturais, e desenvolve pesquisas na área de gênero, ensino de história, patrimônio cultural, patrimônio histórico. Então, a professora tem uma caminhada nessa questão de gênero, estudou e foi formada por professores pesquisadores de renome na área. Então, a professora tem uma grande bagagem sobre essas questões tão delicadas e tão urgentes de serem discutidas nesse momento. A professora vai concordar com isso, que é um tema urgente, necessário, e a gente não conhece muito, apesar de a gente ter alguns debates, mas há uma complexidade em torno do conceito, e um conceito altamente criticado, na atualidade, as pessoas criticam sem saber o que é o conceito em si. Então, ninguém melhor do que a professora Dulceli para fazer essa fala para nós essa noite. Então, professora, mais uma vez, seja bem-vinda, você está com a palavra.
Obrigada, William. Então, eu pensei numa fala bem coloquial mesmo, apresentando alguns pontos, não fiz uma apresentação, aquela coisa de palestra, né? Eu vou colocando alguns pontos aqui, e aí, gente, se vocês podem ir fazendo perguntas e me interrompendo, e o William, se eu me empolgar na fala, você me corta, né? Que a gente tem tendência a se empolgar quando o tema é da nossa área de pesquisa, né? Então, mais uma vez, agradeço o convite, agradeço a presença de vocês. Essa temática, de fato, ela é muito importante, ela é muito relevante para esse nosso tempo, e ela é recente, né? Se a gente pensar historicamente, os estudos de gênero, eles vêm da década de 80. Então, no Brasil, vamos pensar Brasil, eles chegam ainda muito timidamente na década de 80, eles vão se intensificando na década de 90, e aí, como um exemplo, né, eu terminei a minha graduação em História em 2005, 2005, e nunca foi falado na universidade sobre as discussões de gênero, porque fiz a faculdade, o curso de História numa faculdade interiorana, onde essas discussões não tinham chego lá. Então, essas discussões chegam no Brasil, nos grandes centros acadêmicos. Então, a gente tem a Unicamp com os cadernos Pagu, que tem uma trajetória histórica muito mais consolidada nos estudos de gênero. A gente tem a UFSC, com a revista Estudos Feministas e o próprio Laboratório de Estudos de Gênero. A gente tem, enfim, a gente tem alguns grandes centros universitários maiores, né, onde esses estudos eles iam aflorando lá já na década de 80, se intensificando na década de 90. Mas em grande parte do Brasil, isso só vai chegar, as discussões de gênero só vão chegar mesmo muito recentemente, né, de 2000 para cá, né? Então, por isso, ainda há muito desconhecimento em relação à temática, em relação ao conceito, em relação à categoria gênero como categoria de análise histórica, né? Tanto que o texto mais clássico, né? Que quem vai estudar gênero tem que ler o texto, é o da John Scott, Gênero, uma categoria útil para análise histórica, que está disponível na internet. Ele foi publicado na década de 80, né, nos Estados Unidos, e aí ele foi traduzido para, acho que, todas as línguas, né? E no Brasil é de 90 a 95 que ele foi publicado aqui. E aí a John Scott publica esse texto onde ela define gênero como uma categoria de análise histórica que vai pensar as relações de poder hierarquizadas, né, entre homens e mulheres e tal. E aí o texto dela começa a ser disseminado e citado por todo mundo que ia estudar isso. E aí chegou um tempo, ali em 2011, ela pensou, teve para vocês terem uma ideia da dimensão, né, desse texto, teve um evento na França em 2011 para comemorar lá os 20 anos da publicação do texto pela primeira vez. E aí ela foi convidada, obviamente, para fazer a conferência, e ela pensou assim, mas gente, será que a gente ainda precisa pensar gênero como categoria de análise histórica? E aí ela faz um texto, né, sobre usos e abusos, o título é esse, até também está disponível na internet, usos e abusos de gênero, né? E aí, bem nesse bolo de coisas, acaba na França tendo uma discussão sobre um material didático que tinha sido publicado lá, de biologia, em que, num dado capítulo, se falava sobre gênero como construção social. E aí teve toda uma discussão e um fervo, né, de igreja e de famílias e de, né, pessoas criticando aquele material didático porque estaria sendo um material contrário à família, às noções morais e não sei o quê. E aí a John Scott percebeu, caraca, precisa discutir gênero ainda, porque depois de todo esse tempo, gênero ainda não é um conceito ou uma categoria que chegou a todos os espaços. Ela está na academia, ela está sendo discutida de forma
mais efetiva na academia, mas ela ainda não saiu dos muros da universidade como deveria. E aí, então, ela escreve esse texto falando sobre como a categoria gênero ainda é muito útil para a análise histórica. E aí, depois, a gente teve no Brasil, né, 2015, a gente teve no Brasil toda a discussão sobre os planos nacionais, estaduais e municipais de educação, querendo retirar o termo gênero desses planos por conta de uma suposta ameaça às famílias e não sei o quê. Tanto que alguns municípios tiraram a palavra gênero para mostrar o desconhecimento da coisa. Alguns municípios, o município de Curitiba, por exemplo, tirou a palavra gênero do plano municipal de educação. Inclusive gênero alimentício, gênero literário, tirou a palavra gênero. Para mostrar, eu ressalto isso para mostrar como ainda é muito importante a gente discutir, porque não é algo dado, não é algo que está óbvio, ainda tem muita confusão em relação a isso, e aí por isso é importante a gente continuar discutindo, né? Como que eu cheguei aos estudos de gênero, né? Quando eu entrei na graduação em História, e aí tem o povo que está entrando no curso, está no quarto semestre, está aí na descoberta do que vai pesquisar na vida. Quando eu entrei no curso de História, lá na FAF-UV, hoje Unespar, e o Eloís entrou aí, bem-vindo, Eloís, foi meu aluno lá na Unespar, hoje é professor, trabalha na Secretaria Municipal de Educação de São Mateus. Quando eu estava estudando lá, como eu disse, gênero nem passava pelas discussões. E eu gostava de tudo. Tinha que escolher um tema para pesquisar de monografia, mas eu queria pesquisar tudo, porque tudo eu achava muito legal. Daí entrava um professor para falar de patrimônio histórico, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pesquisar na vida, porque amei essa discussão, quero fazer isso. Aí depois entrava um outro para falar sobre cinema e história, você não é isso, esse é o meu tema, né? E aí, ensino de história, perfeito, quero muito ir para essa área também. E assim eu fui, gente, porque eu era empolgadíssima com o curso de história e queria pesquisar tudo. Acabei fazendo uma monografia sobre história e literatura, né? E aí, quando eu fui para minha especialização, porque, como eu disse, gênero nem passava pelas discussões, pelos corredores da universidade. Quando eu fiz a minha especialização em 2006, eu descobri as fontes judiciais como possibilidade para análise histórica. Então, eu peguei as ordenações filipinas, né, o Código de Leis, né, das ordenações filipinas, e comecei a ler aquilo e comecei a achar extremamente interessante. Os artigos das ordenações, para quem não sabe, as ordenações filipinas, eles foram um código de leis do governo português, né, que foram vigentes no Brasil enquanto Brasil colônia, né? E aí eu comecei a achar muito interessante as penas para os crimes sexuais que tinham nessas ordenações, inclusive, para quem não sabe, né, da onde vem a expressão corno, né, que a gente fala tanto, né? Corno vem das ordenações filipinas, porque quando tinha um caso de adultério, o homem era permitido ao homem, legalmente, matar a sua esposa, né? Inclusive chamar a galera para ajudar a matar a sua esposa, né, que ninguém ia ser punido por causa disso. Ela não podia matar o marido que fosse pego em adultério, mas o marido podia matar a esposa pega em adultério. Mas ele podia perdoar ela, se ele quisesse. Só que se ele perdoasse ela, ele tinha uma pena, porque o Código das Ordenações, ele misturava muito a ideia de crime e pecado, não sei o quê, tinha uma relação forte com a igreja, e a Estado e igreja, e aí, então, tinha que ter uma condenação moral daquilo, e não só uma condenação moral, mas exemplar, né? E aí, então, as pessoas que perdoavam o adultério, elas eram condenadas a sair por um determinado período, cada vez que saíssem de casa, tinham que colocar uma coroa de cornos na cabeça, tipo uma tiara de chifres na cabeça, como uma punição, para que aquilo não voltasse a acontecer, né? Então, daí que vem o termo corno. E eu comecei a olhar essas coisas e comecei a achar interessante, né, essas discussões, e comecei a pesquisar crimes sexuais, mas não necessariamente por uma perspectiva de gênero, porque eu nem sabia o que era isso.
né? E aí, mas fiz a minha monografia da especialização e tal, e nesse meio tempo, eu tive um professor Hilton, que estava pesquisando no arquivo público da cidade de Castro, Paraná, sobre processos crime envolvendo escravos. E aí eu fui ajudá-lo a digitalizar as fontes dele e tal, e lá eu acabei encontrando uma série de processos por crimes sexuais, que eram crimes de defloramento, que seria a pena por tirar a virgindade de uma menina virgem, óbvio, né? Se vai tirar a virgindade, ela era virgem. Tirar a virgindade de uma menina menor de idade que vivesse na companhia dos pais ou tutor, seria hoje algo semelhante ao estupro presumido, crime de sedução, enfim. E por crimes de estupro, atentado ao pudor e tal, eu achei esse conjunto de fontes e fiz um projeto de mestrado. E achei o texto da John Scott. E falei, é gênero que eu vou estudar. Por conta, né? Fiz o projeto e mandei para o UFPR e passou. Não sei como. Passou e eu fui lá estudar. Daí que eu realmente comecei, isso foi em 2011, gente. E aí, então, pela primeira vez, eu tive uma disciplina, eu tive professoras, a professora Ana Paula Vosne Martins, que é da UFPR, especialista na área de gênero, aí que eu fui ter contato, de fato, com as discussões teóricas de ensino de estudos de gênero. E me encantei muito com essa área de pesquisa, fiz a minha dissertação sobre a culpabilização das vítimas por crimes sexuais, analisando esses processos crimes que encontrei lá na cidade de Castro, entendi, né, gênero, as questões de gênero, as questões de violência de gênero como um problema estrutural no nosso país, e por isso as questões esse tema ele é tão importante, é tão significativo de ser debatido, né? Quando terminei a minha dissertação de mestrado, encontrei lá, durante a pesquisa, ainda encontrei uma série de outros processos crime envolvendo mulheres e violência, e aí pensei no meu projeto de doutorado de fazer a pesquisa pensando outras formas de violência que envolvessem mulheres, porque aí me especializei na área da violência de gênero como meu objeto de pesquisa. Só que um processo me chamou muito a atenção, que era um processo de um suicídio de uma mulher. Até eu mandei para o William um livro lá, né, que tem um capítulo, História das Mulheres no Paraná, que tem um capítulo meu que eu falo um pouco sobre esses casos. Eu encontrei um processo crime que era de uma menina que ela foi obrigada a se casar na delegacia, porque assim, lá no final do século XIX, início do século XX, antes do Código Penal de 1940, quando uma menina fosse deflorada ou estuprada e fosse para o pai levasse o caso para a delegacia e o rapaz que deflorou ou estuprou se dispusesse a casar com ela e o pai autorizasse, o rapaz se livraria da pena, né? Então, nos casos de defloramento, até a gente pensa que o defloramento era algo consentido, talvez a menina quisesse mesmo se casar, tem aquela história. Mas nos casos de estupro, isso também era permitido, né? Se o pai falasse, não, prefiro uma filha estuprada, que case com seu estuprador, do que ter uma filha não virgem em casa, porque as meninas não virgens eram entendidas como prostitutas em potencial. Então, porque a mulher tinha que ser a questão da honra feminina, né? A mulher tinha que ser virgem enquanto solteira, fiel quando casada, ou casta quando viúva. Não podia fugir disso. Então, para um pai, ter a filha casada com o seu estuprador era considerado mais viável. E com essa menina aconteceu isso, né? Ela teve que casar com o seu estuprador, e aí ela ficou casada eu encontrei o inquérito policial do suicídio dela, né? 6 anos depois do casamento, que foi na delegacia, ela
Ela era bem jovem, ela casou, ela tinha acho que 18 anos quando ela se casou, Rogério. E aí, porque assim, era considerada menor, meninas até de 25. O crime de defloramento era para meninas de menos de 25 anos. Então, até 25 anos, se ela morasse na companhia do pai, ela entrava nessa lógica desse crime de defloramento. Essa menina, ela tinha acho que 18 anos quando aconteceu o defloramento, né? E aí, 6 anos depois, ela supostamente se mata. Eu digo supostamente se mata porque ela estava sozinha em casa com o marido, e aí ela teria se matado com um canivete, ela já teria cortado o próprio pescoço com um canivete, que não é uma forma comum dos suicídios, né? Enfim. Então, mas a polícia constatou que foi suicídio. E num relato, num testemunho do vizinho, o vizinho conta que desde que se casaram, eles teriam, ela apanhava constantemente do marido. Eles brigavam muito e ela vivia naquele sofrimento. E aí aquilo me chamou muita atenção, de pensar assim que o suicídio ele pode ter a motivação do suicídio pode ter uma perspectiva de gênero. E aí, ao invés de eu ir pesquisar as outras formas de violência contra as mulheres, eu optei por pegar lá no arquivo todos os inquéritos policiais por suicídios que eu encontrei, foram 63, do período de 1890 a 1940, de homens e de mulheres. E aí eu fui analisar, então, as justificativas, as motivações que eram apresentadas pelas testemunhas, principalmente, ou deixadas em cartas e bilhetes, para que esses homens e mulheres, os motivos que eles teriam levado esses sujeitos ao suicídio. E aí eu percebi que há, de fato, pressões sociais de gênero que levam homens e mulheres ao suicídio. As mulheres, grande parte das mulheres, tem relação com, quando a gente está pensando nas esposas, a gente está pensando a violência doméstica como motivação para o suicídio, porque tratava-se de mulheres de uma região interiorana que não tinham redes de apoio, não tinham a quem recorrer, porque essa menina, por exemplo, quando ela ia falar com o vizinho que via ela apanhar, ele falava, permanece casada, né? Obedece o marido, né? Porque ela não pode sair, não pode romper com o casamento. Então, o suicídio acabava sendo uma estratégia de sair da situação de violência. É terrível falar isso, né? Mas era uma estratégia extrema de sair da situação de violência. Prostitutas que se suicidavam porque as suas vidas não tinham, né? Não eram, os seus corpos eram úteis para o uso dos homens, mas os seus corpos não valiam nada, as suas vidas não valiam nada e as suas mortes também não valiam nada. Então tem os suicídios das prostitutas, tem as meninas e meninos que se matavam por conta de uma idealização do que eu chamo de construção social do amor romântico, né? Essa invenção do amor romântico que levou muitos jovens e muitas jovens ao suicídio, e também os homens quando perdem os referenciais de masculinidade. Então, por exemplo, os homens que o ideal de masculinidade para aquela sociedade naquele período era a ideia do homem trabalhador e provedor da família. Quando ele perde, seja pelo desemprego, seja pela doença ou pela velhice, a possibilidade, né, a competência para prover a família e ser o chefe da casa, de ter que ser sustentado por alguém, de ter que ser cuidado por alguém, ele perde o sentido daquilo que o torna sujeito, que é o trabalho. E aí ele perde os referenciais de masculinidade porque se aproxima da feminilidade, porque a ideia de feminilidade, a ideia de dependência, a ideia de submissão, né? Então ele se aproxima de um ideal de feminilidade e isso apavora. E aí alguns se encaminham para o suicídio. Então, aí a minha pesquisa foi por esse caminho. E por que eu estou falando isso, né? Porque os estudos de gênero, eles acabam, quando as pesquisas começam,
elas começam primeiro pelo viés da história da mulher, né? Aí, lá década de 70, 60, 70, vem a história da mulher, nesse singular. Muito parecida com a lógica de buscar os heróis que se tinha lá na nossa história positivista. A história da mulher nasce nessa perspectiva de encontrar grandes mulheres, grandes histórias para serem narradas. Aí depois a gente passa para uma outra categoria, que é a história das mulheres. E essa história das mulheres, pensando justamente o plural. Não existe a mulher como ser universal, assim como não existe o homem como ser universal, porque somos pessoas, sujeitos múltiplos. E então, começa-se ao uso, né, do plural e pensar a história das mulheres. Mulheres negras, mulheres pobres, mulheres rainhas, mulheres índias, enfim, né, a pluralidade, mulheres trabalhadoras, mulheres mães, a pluralidade dos estudos das mulheres. E aí, quando vem a discussão, quando começam as discussões de gênero, havia uma confusão de pensar que estudos de gênero eram estudos sobre mulheres. Então, quem pode pesquisar gênero? Mulher. E quem vai escrever, sobre o que vai escrever? Vai escrever sobre mulher também, né? A ideia muito que vinha era essa. E não, né? Porque os estudos de gênero, eles vão pensar as relações humanas hierarquizadas, né, nessas categorias de poder, que vão pensar os sujeitos que se colocam em posição de poder e outros que se colocam, que são submetidos a isso. Então, são essas relações de poder que são estudadas. E aí a gente pensa, nesse contexto, os estudos de gênero, eles tanto podem dar conta das histórias das mulheres, quanto das histórias dos homens, porque está pensando as relações sociais, está pensando como esses sujeitos se relacionam e se portam em sociedade a partir de construções culturais. Então, não existe uma maneira de ser homem ou de ser mulher que é nata, porque nós somos homens e mulheres a partir das nossas concepções culturais, e é isso que os estudos de gênero vão dar conta. Então, por isso a gente fala dos estudos de masculinidades, que são múltiplas. A gente pode ir para pensar, uma das autoras mais conhecidas dentro dos estudos de masculinidades é Hayley Connell, né? Se a gente for pensar Brasil, tem o Richard Misconce, da sociologia, que vai discutir esse conceito de masculinidade, né? E feminilidades, porque também não existe uma única maneira de ser mulher, existem feminilidades múltiplas. Então, quando a gente pensa os estudos de gênero, a gente pensa nessa pluralidade temática, que tem muita coisa que pode ser analisada. E aí, por isso que a minha tese não é sobre suicídio de mulheres, é sobre suicídio de pessoas por uma perspectiva de gênero. E aí eu vou pensar masculinidades e vou pensar feminilidades, né? E os estudos de gênero têm uma coisa que é muito legal. Hoje eu estava participando de uma banca de TCC, eu tive 2 bancas de TCC essa semana, de orientandos e orientandas minhas, né? E nas 2 bancas eles vêm assim, mas membros da banca falando, mas esse trabalho aí não é da história, não, né? Não parece um estudo da história. E aí, para mim, gente, isso é um elogio. Por quê? Porque os estudos de gênero têm uma característica interdisciplinar muito grande, né? Então, a gente, na história, vai escrever sobre gênero, mas num diálogo muito grande com outras áreas do conhecimento, né? Então, porque a gente vai pensar sociologia, antropologia, psicologia, linguística, filosofia, né? Tanto que as discussões teóricas para pensar gênero, elas também vão por essa diversidade enorme de caminhos. Eu me agarro na John Scott porque gosto muito, e porque é historiadora e fala a minha língua, no sentido de, né, a gente tá na mesma área do conhecimento, né? Gosto muito dos textos dela. Agora, a gente vai ter pessoas que vão estudar gênero e vão caminhar para as discussões da Judith Butler, da filosofia, né? A gente vai para Lacan, na psicologia, enfim, a gente vai por caminhos muito diversos, e há um diálogo sendo construído
por essas diferentes áreas do conhecimento. E a área dos estudos de gênero, ela é uma área que tem esse ecletismo muito saudável, né? De entender, por exemplo, que não tem uma verdade, um jeito certo, ou uma teoria específica, ou uma metodologia específica para você pesquisar gênero. Porque você pode dialogar né? Você pode optar por concepções teóricas diversas, porque é uma área em construção, que se entende em construção, e isso é bem bacana. E existem fontes diversas para a gente pensar gênero, inclusive as fontes canônicas lá. A gente pode pegar uma fonte histórica que muitos supõem esgotada, como um código de leis, né? E aí pegar esse documento que já foi explorado por várias perspectivas e pensar, não, eu vou vasculhar aqui e vou discutir essa fonte a partir de um olhar de gênero, né? Então, eu trabalho com as fontes judiciais, né? Com os processos, crimes, inquéritos policiais e a legislação, né? Mas tem outras possibilidades múltiplas, a publicidade, as cartas, os diários, a literatura, o cinema, enfim, muitas possibilidades para a gente estudar gênero, inclusive perspectivas históricas. A gente pode ir para a história cultural, a gente pode ir para a história social, a gente pode ir para os estudos pós-estruturalistas. Eu vou para a história das emoções, que é um campo novo também, de discussão, né? Não muito falado ainda aqui no Brasil, mas é um campo muito bacana para a gente pensar outras possibilidades para pesquisa histórica, né? E eu falo demais, né, William? Eu vou encerrar aqui para abrir para perguntas. Não, pode dar sequência, está muito interessante, Juscelino. Eu vou fazer, porque quando eu propus, né, eu propus estudos de gênero entre a pesquisa histórica e o ensino de história. E por que eu faço isso, né, de trazer o ensino também? Porque, gente, quando eu comecei a pesquisar gênero, primeiro, né, eu nunca tinha passado, lá quando estava lá no mestrado, quando eu estava na especialização, que eu peguei a legislação para estudar e encontrava essas coisas do tipo, o cara podia matar a mulher e ele tinha que usar um capacete de cornos e não sei o quê, eu olhava e eu tinha um olhar muito imaturo. E eu achava engraçado. E eu achava que aquilo, não, cara, é uma coisa cultural daquela época lá, e eu achava assim, gente, isso é engraçado. E eu não tinha maturidade nem teórica, nem emocional para estudar aquilo, mas eu fui estudar aquilo. E aí, quando eu fui pesquisar os processos crimes e comecei a ler a história daquelas meninas e comecei a ler sobre como as testemunhas falavam dela, tem uma menina chamada Lúcia, que ela era filha o pai dela tinha sido escravizado, né? Ela já nasce liberta, né? Mas o pai dela havia sido escravizado. E ela era órfã de mãe. E aí ela tinha que trabalhar como doméstica para sobreviver. E ela acreditou nas promessas de casamento do José, que era um filho de imigrantes italianos, que fala, né, promete casamento para ela e tal, e aí ela tem uma relação sexual com ele e ele abandona ela. E aí o pai dela leva ela para a delegacia para buscar justiça para sua filha. E a justiça, o José era rico, né, e Lúcia era uma menina pobre. E, obviamente, que a justiça acabou sendo favorável ao José, que já era réu em outros 3 crimes diferentes, mas ele sempre se safou. E, quando eu comecei a ler, o advogado do José, no tribunal, lá no julgamento, ele começa a deslanchar a vida da Lúcia, e começa a falar assim, vocês estão querendo, né, defender essa menina, mas essa menina não é uma menina honesta, porque ela anda sozinha na rua. Óbvio, ela tinha que lavar roupa no rio para a família que ela trabalhava, ela tinha que sair para a feira, fazer as compras para a família para quem ela trabalhava, então ela tinha que, obviamente, sair sozinha na rua, mas esse fato
fazia com que ela não fosse considerada uma mulher honesta. Ela não mora na companhia do pai, porque ela tinha que morar na casa onde ela trabalhava, então o fato dela não ter esse olhar paterno o tempo todo com ela, fazia dela também uma prostituta em potencial, né? Ela foi para o baile de carnaval, ele ia fazendo elencando uma série de coisas, assim, eu ficava pensando, gente, que absurdo, começou a me revoltar, começou a nascer uma revolta dentro de mim que eu não tinha me deparado até então, né? Porque eu comecei a ler e pensar assim, Lúcia é uma menina real, ela existiu e ela passou por isso. E ela teve que fazer um exame, a polícia exigiu um exame de corpo de delito, só que não tinha perito lá em Castro. Uma cidade pequenininha na época, né? Não tinha perito. E aí eles chamaram o professor da vila para fazer o exame de corpo de delito nela, para saber se ela era virgem ou não. Gente, pensa a situação vexatória que essa menina passou. E aí eu fui lendo as outras histórias e comecei a compreender, né, aquilo como realidade, acordar. Passei a amadurecer na minha pesquisa histórica e comecei a olhar para aquilo como... Não é literatura, não é ficção, são pessoas que passaram por essas situações, e foi isso que, inclusive, foi esse tempo que, inclusive, me encaminhou para o feminismo. E aí eu comecei a discutir com as minhas alunas essas questões, e a gente montou um coletivo feminista lá em União da Vitória, porque a gente começou a ver que isso era, de fato, um problema estrutural, porque continuava acontecendo com as meninas, né? De meninas que eram estupradas, e aí a polícia perguntou, mas onde você estava, com que roupa você estava vestindo, por que você estava bêbada, por que você estava sozinha, como se a culpa não fosse do agressor, a culpa era jogada em cima das meninas, e isso acontece até hoje, né? Então, acordei para um problema estrutural, para a violência como uma realidade social que precisa ser combatida, né, que precisa ser modificada. E tem uma frase de um dos textos da Joan Scott que sempre me inspirou muito, porque a Joan Scott ela fala assim, que o historiador, a historiadora, podem interpretar o mundo ao mesmo tempo em que tentam transformá-lo. E isso marcou muito a minha trajetória de pesquisa e de estudo, porque eu comecei a perceber, gente, eu não posso só escrever para as prateleiras, escrever para ganhar ponto no Lattes, né? Eu tenho que escrever para que essa pesquisa ela seja algo efetivo para a sociedade. Lembrando John Scott de novo, né? Tem que sair dos muros da universidade, essas discussões todas, e transformar a sociedade. Por isso, as relações de gênero com o ensino de história são tão importantes para mim, porque a gente precisa debater esses temas, a gente precisa trabalhar essas questões na escola, porque a gente precisa transformar a sociedade. Arlette Farge, também no livro Lugares para a História, quem não leu esse livro, gente, leia, porque é lindíssimo, amo esse livro. No livro Lugares para a História, Arlette Farge vai falar que a gente precisa discutir, intelectualizar os dispositivos sociais, os instrumentos sociais que causam dor nos sujeitos, para que a gente possa, a partir dessa racionalização, repensar a sociedade e criar outros mecanismos de relações sociais que não causem mais essas dores. Então, por exemplo, ao pôr sobre a mesa a discussão sobre o suicídio por uma perspectiva de gênero, a ideia é a gente problematizar essas questões e fazer a gente mesmo pensar de que, olha, a sociedade está matando pessoas, porque está levando pessoas à morte, né? Então, a gente precisa repensar o nosso modo de relacionar-se e pensar o absurdo que é a gente pressionar um sujeito a ser de determinada forma porque um determinado grupo entendeu que ser mulher tem que ser desse jeito e ser homem tem que ser daquele jeito. Então, por isso, né, que eu acho que a pesquisa na área de gênero não se descola da luta social e não se descola do ensino, né? Porque a gente tem essa perspectiva de mudança
social a partir das nossas reflexões teóricas, das nossas discussões. É claro que vai ter um monte de gente pesquisando gênero só por pesquisar gênero e só para publicar para pontuar no Lattes e para, enfim, porque as pessoas seguem modinhas também, né? E não estou dizendo que gênero é modinha, mas eu estou dizendo que para algumas pessoas, a gente sempre vai ter na academia os aproveitadores de nichos, né? De possibilidades de pesquisa. Mas quem se dedica seriamente aos estudos de gênero começa a perceber o quanto eles são importantes para a gente repensar sociedade. Desculpa, William, me empolgo. É isso, Dulcile. Se você quiser continuar também, a gente está aqui, né, para ouvir e aproveitar ao máximo aqui a explanação. Eu estava vendo aqui, acho que tem algumas perguntas e tal, só que eu não consigo acompanhar o chat e falar ao mesmo tempo, tem um problema de atenção. Vamos fazer assim, a gente vai comentando, às vezes vai criando um chat paralelo aqui. Então, assim, quem tiver questões, pessoal, tá? Para fazer para a professora, comentários, né? Pode ficar à vontade, é só erguer a mãozinha ali, né? E a gente pode abrir o microfone, não precisa nem abrir a câmera, tá? Podem ficar bem à vontade. Eu vou começar com a questão, aí depois o professor, né, Rogério também colocou umas questões aqui. Aí você pode falar, tá, professor, para retomar ali, e aí a gente dá sequência para quem precisar, quem quiser falar e tudo mais, né? O Gabriel, né, nosso aluno aqui do segundo período da UENG de História, né, ficou apaixonado pelo tema aqui. Bom, eu vou começar, daí depois a gente dá sequência para quem... Gente, eu vou pedir desculpa um pouquinho só, eu vou só dar um grito aqui, porque eu derrubei, virei meu copo d'água em cima do computador, em cima de tudo aqui, então eu preciso que o Márcio me traga um pano. Sim, antes que eu perca todo o equipamento, só um pouquinho. Com certeza. Isso aí, gente, quem tiver as questões, tá, pode né, colocar o nome aqui, se inscrever, que a gente vai responder as questões aqui, tá? Conseguiu recuperar? Desculpa, gente, é que eu virei, eu bati aqui, eu falo assim, né? Aí foi eu tentei fazer umas fotos aqui, você sair assim, pelas fotos, né? Eu separei umas legais aqui. Então, antes de fazer o comentário, né, e uma questão à professora, eu quero ressaltar, né, que o tema de gênero, né, me chama muita atenção, né? Eu gosto muito da temática, acho que é uma temática importantíssima, assim. Dentro da história, né, já há um campo consolidado, há muitas pesquisas que relacionam o gênero, e de fato, e aí não sei se né, a professora concorda, mas assim, não é discutido nos cursos de graduação, né, o conceito, né, exceto quando um professor, né, oferta uma disciplina que tem a ver com o gênero. Fora isso, a gente não tem nos cursos ainda, né? São raros, né? Não tem uma disciplina obrigatória, algo sobre gênero, um tema importante porque, veja, nós, né, professores de história, historiadores, a gente está na sala de aula lidando com a temática de gênero, né, não conhece a perspectiva, muitas vezes não tem contato, né, sabe, a gente não consegue argumentar justamente pela falta de referências, né, que nos cursos mesmo, né? Então, eu acho uma temática muito importante. Eu não tenho muitas leituras sobre gênero, apesar de gostar bastante do tema. Professor, enquanto você estava falando ali sobre a questão dos crimes e tudo mais, eu lembrei tem um pedaço daquela novela a Gabriela Cravo e Canela, né? E eu não sei se já foi alvo de pesquisa ou não, um debate, mas tem um momento quando o Nassib lá, que é o marido dela, ele descobre, né, que ela traiu, né, ele. A preocupação dele não é com, né, com a reputação dele, né? E ele tenta dizer durante ali que ele não era corno porque ela não traiu ele e tal. Ele tentou, né? Ele tenta dar um jeito de mostrar para os amigos que ela não tinha traído ele, né? Porque ele não queria o rótulo de corno, de cornos, ele fala uma coisa assim, né? Então veja como que isso era uma coisa forte, né? Nessa época e tudo mais, né? Independente da situação dela, como ela ficou depois, ele estava preocupado com a reputação dele, né? E para encaminhar aqui, professora,
a gente tende a confundir, e aí é uma questão, né, professora, que eu faço para você, né? A gente tende a confundir história das mulheres, feminismo e gênero, né? E aí eu queria que você, né, falasse para nós um pouco assim sobre, né, o que é essa história das mulheres, um pouquinho sobre o feminismo e como é que o gênero se articula a isso, né? Porque a história das mulheres, né, é um campo de pesquisa, de investigação, mas não é gênero especificamente, né? Há uma articulação aí. Então a minha questão é como que, né, a gente articula esses movimentos, que eu acho que é importante, né? Bom, eu acho que eu abro para o Rogério e daí a gente faz blocos de 2 questões, tá? Pode falar, Rogério. Muito bem. Dulce, é sempre muito agradável ouvi-la. Enquanto você falava, Dulce, eu estava pensando aqui, eu estou quase desejando que caia esse assunto na prova que eu vou fazer agora domingo. Aprendi bastante com você. Na verdade, William, eu estou aqui com segundas intenções. A Dulce postou, né, nas redes sociais dela, né, essa fala aqui, e eu domingo agora farei uma prova, porque eu estou aqui no UFMS, mas é contrato. Então, domingo eu farei um concurso e um dos possíveis temas, né, que vão ser sorteados lá na prova é sobre relações de gênero. Então, quando eu vi lá na rede social da Dulce que teria essa fala, eu falei, Dulce, eu quero participar. E aí, então, Dulce, nessas questões, quando você falava sobre a respeito das questões legais, né, da legislação, eu lembrei aqui que, se eu não estiver enganado, até 2012, o Código Civil, não sei se você chegou a ler algumas coisas sobre isso, o Código Civil brasileiro previa, né, previa, no caso da situação do homem, descobrir que após o matrimônio a sua esposa não fosse mais virgem, cancelar o matrimônio, cancelar a união. Isso até 2012, continha isso no Código Civil brasileiro. Eu acho que isso, de certa... Claro que, né, tudo bem, não é praticado, mas é algo que me chamou muito a atenção por ainda estar em voga, né, na questão da legislação brasileira. E aí, Dulce, você tocou em algum ponto que eu gostaria que também você pudesse até falar um pouquinho a mais. Hoje à tarde, eu estava lendo um texto, um artigo, da Maria de Fátima Araújo. Não sei se você já leu alguma coisa dela. Se eu não me engano, ela é professora da Unicamp. Não sei se é da Unicamp ou da Unesp. E ela estuda nesse trabalho, ela cita bastante dessas referências que você falou aí, da John Scott, por exemplo, ela discute bastante. E ela cita no trabalho dela, Dulce, uma autora, só que assim, eu fui lá nas referências e o nome das referências está tudo abreviado. Então, é R.D. Oliveira. Mas na citação que ela utiliza, me chamou muito a atenção uma questão, né, que é discutida no artigo, que é igualdade na diferença. Eu achei muito interessante, porque lá, né, pelas tantas, essa Maria de Fátima Araújo, ela vai comentar, por exemplo, a respeito de que nos anos 70, nos 80, as mulheres quiseram, né, a questão da igualdade, mas esqueceram de ver as suas particularidades. E aí o artigo vem falando que elas tentaram, né, os lugares dos homens, as falas dos homens, e elas meio que perderam um pouco da sua identidade. Então, se você pudesse falar um pouquinho nesse assunto, eu achei muito interessante essa perspectiva que essa Maria de Fátima Araújo coloca, porque na sequência desse artigo ela fala uma coisa que você também mencionou, que é a ideia, até anotei aqui, de modelos estereotipados de gênero. E aí ela vai discutir a questão da masculinidade. Então, quando você fala do suicídio, né, na sua tese aí, como você menciona,
também veio a calhar essa leitura desse texto. Se você pudesse até tocar um pouquinho nesse assunto aí, é algo que me chamou bastante atenção, tanto nesse artigo quanto nessa sua fala de hoje. E, mais uma vez, parabéns pela excelente fala, muito agradável ouvi-la. Obrigada, Rogério, obrigada pelas considerações, pela pergunta bem pertinente, o William também, muito obrigada. Então, gente, quando o William estava falando ali da Gabriela Cravo e Canela, tem um livro da professora Luciana Wachowski, lá de Guarapuava, que ela faz uma discussão bem bacana sobre gênero nas novelas. Eu não sei se foi a tese dela ou se foi a dissertação, eu sei que eu tenho um livro dela aqui e ela faz umas discussões bem interessantes nesse sentido. E, assim, o conceito de honra naquele contexto, que é lá, século XIX, início do século XX, o conceito de honra naquele contexto era diferente para os homens e para as mulheres. E aí, para a ideia de para os homens, o homem honrado é o homem trabalhador, né, honesto, que cumpre a palavra, e a mulher honrada é a mulher ou mulher honrada, ou mulher honesta, é a mulher que não trai o marido, que é virgem ou que é viúva casta, como eu tinha mencionado. E isso fazia com que, inclusive, na legislação, já fazendo uma ponte com a questão do Rogério sobre o Código Civil ali, né? Na legislação brasileira, portuguesa e depois na brasileira, tinha uma diferença, inclusive, para quem cometia crime contra mulher honesta ou não honesta. Então, por exemplo, o estupro de uma mulher honesta, solteira virgem, casada fiel e viúva casta, a pena era maior. Para quem cometesse o estupro com uma menina que fosse solteira, mas já não virgem, a pena era menor. Assim como a pena para prostitutas, para quem cometesse crime contra prostitutas, também era menor. Isso no nosso Código de Leis. E isso saiu do nosso Código de Leis só em 2005. Né? Então, muito recentemente. E essa ideia, então, a preocupação quando um pai levava a filha lá para a delegacia por conta de um crime sexual, não era com a honra da menina que estava em jogo, era a honra do homem que estava em jogo, do pai, né, como chefe da família, porque ele foi desrespeitado e tal, então acabava que era a honra dele, que era a preocupação do pai, do marido, e não da mulher. A mulher era um objeto, né? A mulher só devia submissão. Então tinha uma questão era a honra da igreja masculina que estava em jogo, era a honra do Estado masculino que estava em jogo, era a honra da família masculina que estava em jogo, né? A lógica patriarcal nesse sentido. E aí a ideia de devolver, né, a esposa não virgem lá, que o Código Civil permitia, né, que o casamento fosse interrompido se o marido descobrisse que a mulher não era mais virgem, que, como o Rogério apontou, estava no Código até muito recentemente, percebe, era só para as mulheres. Né? A exigência da virgindade era só para as mulheres. A mulher não pode devolver o marido não virgem, né? Então, mas o marido podia devolver, assim como a mulher não podia matar o marido adúltero, mas o marido podia matar a mulher adúltera na legislação. Então, essas percebam, né? São questões de gênero muito fortes que estão aí presentes nessa documentação e nas práticas sociais, né? Porque isso só vira legislação porque é uma prática social, né? Então, tem essa perspectiva. E aí, indo para a pergunta do William em relação à história das mulheres, feminismo e gênero, tem diferença? Tem diferença. Eu posso fazer uma história das mulheres numa perspectiva feminista a partir dos estudos de gênero? Posso. Mas eu posso fazer uma história das mulheres que não é feminista e que não está relacionada às questões de gênero? Posso também. Eu posso, social, por exemplo... Né? Oi? Perspectiva da história social, né? E aí eu posso pegar também, eu posso pegar
pensar uma biografia, por exemplo, de uma mulher, e aí escrever a história das mulheres, eu estou escrevendo sobre a história das mulheres nesse período, mas eu não estou fazendo uma discussão de gênero, e eu não estou nem mesmo, eu posso não fazer uma história por uma perspectiva feminista, né? Porque o feminismo, né, e as teorias feministas, a escrita feminista vão ter sempre essa crítica social, é uma história política, no sentido de denúncia das desigualdades, de denúncia das injustiças e de reivindicação por um espaço outro, né? Então, é uma escrita que se posiciona muito mais, né? E os estudos de gênero, eles... a John Scott, inclusive no texto Gênero, uma categoria útil para análise histórica, ela faz essa discussão em alguma medida, embora que, né, tá lá, esse texto, ele, embora ainda muito útil, ele é um texto lá datado, né? Está lá no princípio dessas discussões, mas ela lá já trazia essa reflexão de pensar que muitas pessoas podem fazer história das mulheres sem ter essa perspectiva de gênero, que para John Scott é problemática, no sentido de que você não está refletindo sobre essas relações sociais hierarquizadas. Então, você não está pensando feminilidades e masculinidades, você não está pensando as posturas de submissão e dominação, você não está pensando esses contextos sociais mais amplos, e você está somente fazendo uma história quase que descritiva, né? Porque a gente pode fazer uma história das mulheres descritivas, no sentido de narrar que naquele tempo as mulheres, a partir dessa, eu pego uma fonte histórica, quase a minha monografia de especialização, se eu for pegar ela lá, eu peguei a legislação e fui escrevendo sobre os crimes sexuais, pensando uma história das mulheres naquele contexto, mas numa perspectiva não crítica, numa perspectiva não de gênero, mas simplesmente uma história quase que descritiva de como funcionava a sociedade naquela época. Então, essas são as nuances diferentes, né? Quando a gente vai pensar os estudos de gênero, a gente está pensando muito nessas relações sociais e nessas estereotipações culturais que são construídas de maneiras distintas de ser homem, de maneiras distintas de ser mulher, como a sociedade constrói essas formas de relações, né? Então, tem esses caminhos diferentes que são possíveis de ser seguidos. Ainda existe história das mulheres que não feminista e não de gênero, ainda existem várias produções, né, que seguem essa perspectiva de uma descrição social de um determinado contexto histórico, né, e aí tem histórias de mulheres que não têm essa perspectiva feminista, porque não têm vinculada a elas essas reivindicações sociais por mudança social. A história feminina, a teoria feminista, ela vai ter sempre esse caráter muito mais politizado, vamos dizer assim, né? Então tem essas perspectivas. E quando o Rogério traz esses apontamentos dessas discussões, a partir desse texto que leu, e fala sobre essa ideia de igualdade na diferença, eu sempre me lembro, quando fala de igualdade na diferença, eu sempre me lembro daquela fala célebre do Boaventura Souza Santos, que ele fala que nós temos o direito de sermos iguais, sempre que a diferença nos colocar em situação de inferioridade. E nós temos direito de sermos diferentes sempre que a igualdade influa, né, nas nossas identidades, no nosso direito à identidade, né? Então tem não lembro da citação exata, mas a fala dele vem muito nesse sentido, né, de pensar que o que o feminismo propõe é equidade social. Equidade no sentido de justiça social, porque é preciso reconhecer que somos todos e todas pessoas diferentes, né?
E a igualdade na diferença tem esse sentido de pensar, por exemplo, que quando o feminismo, por exemplo, ele nasce, daí é ruim de falar isso, porque dá a impressão assim, que teve uma data de nascimento, né, específica, em algum lugar. Não gosto muito dessa perspectiva, mas enfim, quando o feminismo desponta, sobretudo se a gente pensar o feminismo estadunidense, o feminismo inglês, quando desponta a partir de uma elite, né, de mulheres brancas que vão reivindicar direitos políticos, direitos civis, né, num olhar, num contexto em que outras mulheres eram invisibilizadas, né? Porque aí, por exemplo, a mulher branca querendo o direito de trabalhar e a mulher negra estava mais querendo o direito de ficar em casa de boas, né? Porque ela estava trabalhando já há muito tempo, né? Então aí os contextos sociais muito distintos, né? Então quando o feminismo ele nasce por uma perspectiva elitizada também, e branca, e colonizadora, né? E então as mulheres negras começam a se levantar e falar, tá? Tem a Sojourner Truth, eu não consigo falar o nome dela, que é um nome, enfim. Ela tem um texto um discurso muito famoso dela, Sojourner Truth. E eu não sou uma mulher, porque ela, num momento lá de reivindicação feminista nos Estados Unidos, ela, né, ex-mulher escravizada, ela levanta e fala, vocês estão aí reivindicando direitos para as mulheres, não sei o quê. Ela fala assim, mas eu nunca ninguém abriu a porta da carruagem para mim, e eu não sou uma mulher. Eu trabalho mais do que muitos homens, e eu não sou uma mulher. Eu sou muito mais forte do que muitos homens, e eu não sou uma mulher. E aí essas reflexões fazem despontar a necessidade de olhar para as diferenças dentro desse contexto de luta por igualdade. Porque aí a gente pensa assim, que tem pautas muito específicas das mulheres negras, tem pautas muito específicas das trabalhadoras domésticas, tem pautas muito específicas das prostitutas, tem pautas muito específicas das mulheres indígenas, e aí a gente não pode falar a mulher universal, porque aquilo que a outra sofre, passa, é diferente daquilo que eu possa ter passado. Então, é aí que a gente parte da história da mulher para a história das mulheres, e o feminismo também passa para uma perspectiva de feminismos, né? Hoje a gente não pode falar do feminismo, a gente fala de feminismos, porque existem vertentes múltiplas, com reivindicações múltiplas, inclusive teorias feministas múltiplas, né? Que muitas se batem entre elas, inclusive, né? Muitas vão se confrontar, né? Por conta de percepções diferentes. Hoje a gente tem feminismo negro, a gente tem o transfeminismo, a gente tem várias perspectivas para pensar aí, né? Por isso que é importante pensar essa diferença, né, dentro dessa luta por igualdade, que é bacana a gente pensar em equidade. Certeza, muito bacana essa explicação, e isso mostra, né, Dulce, como é complexo, né, o termo, né, toda uma complexidade em torno, né, das discussões, dos debates, né, uma riqueza epistemológica também, né, e aqui a gente está o quê, né, falando de 1%, né, de todo o debate, né, tem muita coisa legal, né, um campo, né, muito desenvolvido nacional e internacionalmente, né. Até quando a gente falou da história das mulheres, que é possível, né, uma história das mulheres sem a perspectiva de gênero, né? Não sei se a gente pode indicar os livros, eu selecionei aqui, né? Por exemplo, Os Excluídos da História, né, da Michelle Perrot, que é Operários, Mulheres e Prisioneiros, né? Ela não faz na perspectiva de gênero, se eu não estou enganado, né? É uma perspectiva ali da história social, né? Vista de baixo e tudo mais, né?
Exatamente, né? Depois, a Michelle Perrault, ela parte para as discussões de gênero, né? Mas, assim, nesse contexto, ainda essa escrita, ela é uma escrita vinculada à ideia de história das mulheres. Aí, depois, ela vai fazer uma série de outras discussões, né? De gender, né? Que é aí, na França, né? Vai por essa perspectiva, né? Daí tem também, né, o livro dela com o George Duby, né, que é a História das Mulheres no Ocidente, mas aí eu não sei se é nessa perspectiva já ou não, né, mas... Esse livro é muito legal, porque essa coleção, né, porque tem no Cadernos Pagu, tem um artigo discutindo essa produção dessa coleção, porque aí teve um monte de como assim o Jorge Duby está escrevendo sobre mulheres, né? Ele não pode, para esse homem aí tá organizando obras sobre mulheres, e aí tem toda uma discussão em relação à produção dessa coleção, né? Que é importantíssima para a história das mulheres, né? Porque ela tem várias discussões, né, sobre vários períodos históricos, ela é muito bacana para a história das mulheres. O Duby, só para situar os estudantes também, né, o Duby é um medievalista, né, é um historiador francês, ele não é da Escola dos Análises, né, e ele é um pesquisador de história medieval. Aí a gente tem também a história das mulheres do Brasil, né, da Maria Del Priori, tem minha História das Mulheres, agora não lembro se é da Michelle Perrault, mas enfim, né, são só para mencionar que são obras, né, de história das mulheres que não necessariamente trabalham na perspectiva do gênero, né. Dando sequência também aqui para a gente encaminhando também para a gente não alongar, né, teve vários comentários aqui, né, o Renato Garotti, que é aluno, né, nosso aqui da UENG, ele falou que, né, em algum momento ele falou que a situação era complicada no interior, eu acho que era do interior, né, do estado mesmo, né. Aí o Gabriel, ele colocou ele fez uma pergunta e aí depois a Camila falou que também ficou curiosa. A professora comentou que o campo da história emocional é novo e pouco explanado. Eu gostaria de saber onde essas pesquisas estão, né, mais explanadas para ele pesquisar, né, para eu pesquisar. E a Camila Diógenes também ficou curiosa sobre o campo da história emocional, ela não conhecia. São discussões recentes, tem muita relação com, por conta da especificidade, é mais fácil pesquisar a história do tempo presente a partir da história das emoções, mas não significa que a gente não possa pensar a história das emoções para outros tempos históricos, né? Então eu consegui, mesmo que eu esteja pensando lá a República Velha no Brasil, que é meu tempo de período de pesquisa, eu consegui fazer articulações com essa lógica da história das emoções. Autores que são bacanas de ler para isso, a própria Arlette Farge, nesse livro Lugares para a História, a gente pode, já é um caminho, não que ela defina, né, a história das emoções, mas já é um caminho. Quem vai trabalhar mais especificamente com isso é Luc Capdevila e Frederic Lang. Eu vou escrever depois aqui no chat esses nomes aí para vocês terem, né, que não são historiadores assim tão conhecidos, são dois historiadores franceses que vão refletir mais especificamente sobre esse tema. Tem um livro deles, o passado das emoções, que é bem legal, só que não tem a tradução dele em francês, em português, mas eu fiz uma resenha desse livro, eu acho eu fico sem graça de divulgar texto da gente, né, que é esquisito, tipo autopromoção, mas eu fiz depois eu coloco o link dessa resenha, porque daí nessa resenha eu explico um pouquinho o que seria essa história das emoções, né, esse campo. E a Cristina Scheib-Wolf, da UFSC, ela tem se ocupado desses estudos. Então, no Brasil, quem vai escrever sobre história das emoções, eu sugiro, né, os textos da Cristina Scheib-Wolf, que trabalha ela tem pesquisado ditaduras no Cone Sul, e aí ela parte de uma perspectiva da história das emoções, então ela faz uma discussão teórica sobre isso também, que é bem bacana. Mas eu vou colocar o link daqui a pouquinho aqui, eu coloco o link
dessa resenha, porque eu cito ela também, e cito, daí vocês podem pegar, não se preocupa muito com o meu texto, não, pega as referências que eu uso, né? Daí são essas que são as mais legais para vocês pensarem em história das emoções, tá? Legal. Eu não localizei aqui a mensagem, mas a Cíntia tinha... ela, né, Cíntia Carvalho falou que era bem importante a fala. Se eu não estou enganado... não, a Cíntia fez esse comentário, daí a Camila depois fez assim, né, que ela adoraria as referências, né, foram citadas e faladas sobre gênero, escrito por historiadores. Também a Camila tinha solicitado essas referências. Depois a professora pode passar, né, para mim, e eu posso encaminhar no e-mail também as referências que forem interessantes, né. Aí a gente tem a Cássia, né, né, estudante aqui do primeiro período de História da UEM. Parabéns pela discussão, muito rica e produtiva. Concordo com a professora que as questões de gênero devem romper os muros da academia urgentemente. Aí ela perguntou, né, em que contexto surge o feminismo negro. Acho que né, você mencionou, né, Dulce? Não sei se consegue dar algum caminho nesse sentido, né? Então, a gente vai ter, quando a gente está pensando o feminismo negro, se a gente pensar que lá no período das lutas abolicionistas, a gente tem um conjunto de mulheres lá lutando por direitos, a gente já tem posturas feministas naquele contexto, né? Então, a gente já tem, desde lá, esse discurso que eu mencionei, por exemplo, é um grande expoente disso, né? A gente pode falar dessas proto-feministas, né, que estão lá lutando por direitos. Então, desde aquele contexto, nós já temos mulheres negras que estão se rebelando contra as injustiças que vivem, né? Então, a gente já pode pensar numa postura feminista desde lá. Aí, depois, obviamente, ele vai se fortalecendo no sentido de que vão surgindo os grupos, né, os coletivos feministas negros. E aí a gente tem, a década de 80, 90, a gente tem um boom desses coletivos feministas e dessas ações específicas. Mas desde lá atrás, desde as lutas abolicionistas, nós temos vertentes, né, de mulheres que se reúnem, de mulheres que reivindicam, de mulheres que escrevem, de mulheres que publicam, né? E a gente pode pensar isso como feminismo negro. E desde lá elas já estão se posicionando diante dessas mulheres brancas que estavam lutando por alguns direitos que eram específicos para elas, né? Então a gente já tem reivindicações desde lá de trás. Agora, deixa eu escrever aqui, para vocês procurarem, quem se interessa por esse caminho, pega o site GLE10. Aqui, eu escrevi aqui. Nesse site tem história, tem indicações de leitura, tem uma série de coisas ali, de notícias e tal, que tem relação com o feminismo negro, né? Tem o site Blogueiras Negras também, que vai apresentar uma série de reflexões e publicações nesse sentido também. Legal. Pessoal, né, eu vou dar tem mais um minutinho aqui, se alguém quiser, alguém tem mais alguma pergunta, quer fazer pessoalmente para a professora Dulce, né, só erguer a mãozinha, um comentário. Eu não consegui, William, que eu sou meio lerda aqui, eu queria colocar o link da revista com a resenha lá sobre a história das emoções e não consegui, então eu estou mandando para você o arquivo no teu WhatsApp lá, daí você compartilha com os alunos aí, porque eu sou meio lerda aqui para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ô, Dulce, na sua fala você me deixou um tanto curioso com uma coisa, me desculpa. Na sua pesquisa do doutorado, a menina lá que você, né, que mais chamou a atenção, o que você percebeu? Foi suicídio mesmo? Ou foi um assassinato? Dulce, e só para aproveitando o gancho, acho que é interessante você só fazer uma notinha de explicação do que é o defloramento,
que acho que muitos estudantes podem não saber. Tá. Então, o crime de defloramento, ele é tirar a virgindade de uma jovem que morasse na companhia, menor de 25 anos, que residisse na companhia do pai ou tutor. Então, por que eles colocam defloramento, gente? Porque Rui Barbosa, na época, né, e as discussões lá dos juristas e o governo, enfim, eles achavam assim, que falar desvirginar era ruim, porque era uma palavra muito forte, muito feia, né, dentro dos pudores da época, do discurso da época, então você não tinha que ficar falando desvirginar. Aí eles usavam a expressão, ao invés de falar a menina perdeu a virgindade, eles falavam ela perdeu o perfume de sua flor de laranjeira. Gente, isso é sério. Tá? Isso é sério. Então, por isso, deflorar, né? Perdeu a sua flor. A coisa, né? Oi? Romantizou, né? Poetizou a situação, né? Exato, porque daí eles tinham esses pudores na linguagem, né, de falar, então eles acabavam usando esses termos mais bonitinhos, né, para dizer. Então, o defloramento era isso. A gente tem hoje na legislação o estupro presumido, que é quando ter relações sexuais com uma criança menor de 14 anos, né? Mesmo que seja consentido, porque a ideia é de que esse sujeito ele não tem capacidade emocional, intelectual para consentir, porque é criança, né? Então, por isso a gente fala do estupro presumido. A gente tem o crime de sedução, que é a pessoa consente numa relação sexual, mas por engano ou fraude. Então, o defloramento, ele era quase que um crime que meio que pensava essas duas coisas, né? Porque era a ideia de que a jovem, ela não tinha... Por ela ter a menina solteira que morava na família com o pai, quem decidia as coisas por ela era o pai, não ela. Ela não tinha capacidade de decidir por si mesma. Então, ela não podia consentir. Né? Então, por isso era entendido como um crime tirar a virgindade dela, porque era muito mais desobedecer a figura do pai do que ela em si. Né? E aí, por isso, o casamento era o que dava devolvia a honra, não para ela, porque ela casou não virgem, mas devolvia a honra para o pai dela, né? Que daí tinha filha casada, porque daí aquele pepino não era mais dele. Porque quando a menina casava, ela passava a ser problema do pai, do marido, e não mais do pai. O pai deixava de ser... Ela passava do poder parital para o poder marital. Por isso a lógica do casamento na igreja na igreja católica, né, tem a coisa do pai leva a jovem até o altar, porque ele pega aquela coisa que é dele, né, a filha que é dele, e dá para o marido, que tipo assim, essa bola é tua agora, né? Esse problema é seu, e aí ele não tem mais responsabilidade por essa menina, porque aí agora é a honra do marido que passa a ser o problema e não mais a honra do pai. Então tem essa perspectiva, e o crime de defloramento tem esse sentido, né, de manchar a honra do pai, e ao tirar, mesmo que é uma relação sexual consentida, mas pode ter sido consentida por engano, como aquelas meninas que acreditavam na promessa de casamento, ou ela pode ter sido consentida, mas o pai não consentiu. Então, vai ser crime de qualquer jeito, porque o pai não consentiu, então tem esse sentido. E Rogério, eu não posso afirmar que foi assassinato, como eu não posso afirmar que foi suicídio. A polícia disse que foi suicídio. Na minha concepção, assim, quando você começa a analisar, porque a gente tem esse olhar investigativo, eu gosto daquele texto do Ginsburg que fala que compara o trabalho do historiador com o trabalho do Sherlock Holmes e tal, porque a gente fica também pegando essas pistas e investigando a nossa fonte. Aí eu entendo que a cena tem muito mais a ver com um assassinato, ou no caso, se a gente for usar os termos de hoje, com um feminicídio, do que com um suicídio.
porque a menina, né, as mulheres, a forma do suicídio geralmente era o veneno ou a forca, né? Pegar um canivete e cortar o próprio pescoço é, no mínimo, assim, inusitado, né? O único caso que teve, e assim, ela teria que ter... Claro, impossível não é. Pode ter sido um suicídio. Não posso afirmar, porque ela pode estar ela poderia estar num desespero tão grande que, né, que conseguiu fazer isso, né? Mas os elementos do inquérito me parecem muito mais com um assassinato, porque o marido dela foi encontrado lá fora da casa, enquanto ela estava caída lá dentro. Quando o vizinho chega, o marido não quer deixar o vizinho entrar para olhar a cena, né? Aí ele vai chamar os policiais né, conhecidos e tal, para ir lá investigar. Então tem uma série de elementos que deixam a gente bem na dúvida. Professora Dulce, né, obrigado por todos esses esclarecimentos, por compartilhar esse conhecimento. Né, se a gente né, ficasse aqui conversando mais, com certeza surgiriam mais questões, né? E outras questões surgiriam a partir do que você está falando, né? Então, né, quero agradecer imensamente em nome dos colegas aqui, nessa disponibilidade sua. Eu acho que foi muito bacana, né? As questões, né? Todas as questões abriram outras questões, abriram, né, outras discussões, outras, né, teorias que foram colocadas. Acho que é bem bacana esse diálogo mesmo. Por isso que é legal o Meet, né? Porque a gente pode falar e conversar e trocar essa ideia, né, um pouco mais, de maneira mais íntima, assim. Sempre muito bom. Bacana a participação de todos também, né? 20 estudantes, professores aqui, né, presentes, né, nessa noite, né? Acho que é muito bacana. E, professora, eu passo para você de novo para, né, fazer, né, as suas considerações finais, e eu vou dar o aviso sobre o próximo evento da semana que vem. Não, só agradecer, gente. Obrigada. Desculpe se eu me extrapolo e falo demais, é que a gente se empolga nas pesquisas da gente aí, né? Mas foi muito bacana poder conversar com vocês. Agradeço por esse espaço. Foi muito legal também rever pessoas, minha irmã que está aí acompanhando, Heloís, quanto tempo, Rogério, né, o Arnaldo. Muito bacana, a Andressa, minha aluna, minha orientanda também está aí, estou vendo, né? E conhecer aí, mesmo que virtualmente, os alunos aí de Minas Gerais, e o William sempre à disposição, né? Que as nossas parcerias aí a gente continue fazendo, porque é sempre um prazer imenso trabalhar com você. Legal, eu que agradeço, muito feliz mesmo do da sua participação, da disponibilidade, né? Quero agradecer imensamente os alunos, né, os estudantes que se inscreveram, né, no projeto, estão participando. A gente tem muitos que não estão inscritos no projeto em si, mas, né, estão participando das lives, né, de maneira espontânea, assim, né? E vão receber o certificado também. Só alguns avisos rápido, né? Eu pedi para, né, para alguns colegas aqui mandarem e-mail para mim, porque eles não fizeram a inscrição no formulário para poder fazer o certificado. Ele vai demorar um pouquinho, mas vai chegar o certificado para cada um de vocês, né? Para os estudantes da disciplina, vai chegar o certificado final depois da disciplina. E aproveito aqui já para fazer o convite, tá? Na próxima semana, né, no dia 9/12, a gente vai ter a fala com o professor Hernando Brito Gonçalves Júnior, da Unicentro, dando continuidade, né, com o tema Cinema e Revolução Mexicana, Interpretações e Investigações. Então vai ser bem bacana, né, a fala, né, falando sobre a Revolução Mexicana, sobre cinema, né, como que isso tem impactado, como que isso aparece na historiografia, né, então uma temática diversa, né, para a gente aproveitar, ampliar nossas referências. Eu acho que vai ser bem bacana assim na próxima semana. Estão todos convidados, logo chega o formulário para vocês. E, Dulce, pode espalhar, né, o convite para os seus alunos, né, ex-alunos da Unespar, seus colegas, os alunos da UFMS, né, vai ser um prazer recebê-los aqui também.
Gente, aproveite, a fala do Hernando é ótima, né? A pesquisa dele é ótima, a fala dele é ótima, aproveitem. Verdade. Gente, então é isso, né? Então agradeço mais uma vez. Boa noite a todos, todas, né? Todes, e até a próxima aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. William, toma uns vinhos bons aí no Rio Grande do Sul por nós. Sim, pode deixar que eu farei isso. Obrigado mais uma vez, viu? Tudo de bom, a gente vai conversando aqui. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais.